Olá, amigos da X-Play Business. Hoje aqui estamos com toda a galera do Mindset, Inova RS, o tal do ecossistema, né? Normalmente esses podcasts têm 2, 3 pessoas, hoje nós vamos fazer em 5. Pessoas aqui ilustres que estão em Caxias do Sul, participando do nosso Mindset. Vou passar diretamente a palavra para a querida Silvia, para apresentar os nossos convidados. A Silvia hoje está estreando aqui de co-host. Eu sou o host, ela é a co-host. É a dupla aqui que faremos essa entrevista bacana aqui, falando de inovação, economia, colaboração, enfim. Silvia, tens a palavra aí para apresentar os nossos convidados. Obrigada, Vergani, né, pelo convite da gente estar aqui participando, né, deste momento e estar divulgando, então, o Inova RS, né, aqui na Serra Gaúcha. O Inova RS, ele é um programa da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, né, e fomenta, né, o desenvolvimento da inovação no Estado, né, a partir de áreas estratégicas, uma metodologia apropriada. Na Serra Gaúcha, nós temos também, né, um núcleo do Inova RS e nós estaremos participando então do Mindset hoje à tarde, né, com algumas atividades bem importantes que a gente foi construindo aí com parceiros do ecossistema. Nós vamos estar trazendo um momento inicial tratando do ambiente de inovação no Brasil e no Rio Grande do Sul, trazendo um pouquinho de como é que anda a política de desenvolvimento da inovação, né, trazendo algumas novidades aí, né, que a gente tem aí com os parceiros que andaram participando de agendas importantes. Teve aí a Amprotec acontecendo em Salvador, né, que trouxe bastante novidades, né, e um alinhamento de entendimento sobre esse ambiente de inovação. A seguir, nós vamos ter, então, também um outro painel, que daí vai trazer, né, justamente as iniciativas de inovação que temos aqui na Serra Gaúcha. Então, a iniciativa estadual, né, que é o programa Inova RS, né, o ecossistema regional. Vamos trazer também, então, um momento para trazer o ecossistema local. Então, a gente vai estar aí, né, discutindo um pouquinho como é que funciona a governança em Caxias do Sul. E aí vamos trazer projetos, né, que, então, né, já demonstram aí a caminhada que a gente está fazendo, né, para trazer a inovação aqui para a região e a Serra Gaúcha ser referência global em inovação. A gente vai trazer um primeiro momento que vai ser um projeto já apoiado pela Secretaria, que é um projeto de sensoriamento IoT para cidades inteligentes. A gente vai trazer um momento que fala sobre um hub de mobilidade elétrica, né, com foco em zero emissões e ESG. E também um outro momento que a gente vai tratar da regulação e a importância da regulação das cidades inteligentes. Para todo este momento, então, a gente trouxe convite aos parceiros aqui do ecossistema. Então, a gente tem a Andrea Fattori, que é advogada e é envolvida com o direito de tecnologia de informação e comunicação. A gente tem o professor Juliano Gimenez, que é coordenador do projeto FAPERX, também aí participando do Inova RS desde o seu início em 2019, né? E também a participação do Everaldo Daronco, diretor, né, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, do Departamento de Ambientes de Inovação, né, que coordena os trabalhos aí do Inova RS. O Daronco aqui, então, da mesa, é o nosso convidado de honra. Todos são, mas ele é o de maior honra. Quando me disseram, o Daronco vai ir no podcast, eu disse, pô, será que é aquele juiz lá do Campeonato Brasileiro? O velho conhecido Everaldo Daronco. Seja muito bem-vindo, que bom vê-lo em Caxias. Você que já morou aqui, é uma pessoa que tem todo um trânsito em Caxias do Sul, agora está defendendo as cores do Estado do Rio Grande do Sul na Secretaria. Seja muito bem-vindo, Daronco. Obrigado, Vergani. Obrigado a todos os colegas aqui presentes nesse podcast. Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui, né, discutindo, conversando, né, na verdade conversando, né, trocando uma ideia, né, com os nossos colegas e agradecer em nome da nossa secretária, né, da Simone Stilp, né, que é a nossa secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, né, começa esse ano, a gente está em toda uma reestruturação, inclusive dentro da secretaria, né, criando, né, um nosso planejamento dos próximos 4 anos, mesmo que a gente tenha, né, uma continuidade, digamos assim, dentro do governo, a gente pensa em outros programas, outros projetos, como a gente melhorar aquilo que a gente está fazendo, né? Falar um pouquinho
do Daronco? Todo mundo sabe, Vergani, essa é uma pergunta que quando eu chego em qualquer lugar no Rio Grande do Sul, no Brasil... Pensei que tu fosse mais forte. Tu é parente do... Eu disse, olha, tudo que é Daronco é parente, né? Tudo vem do mesmo saco, né? Tá todo mundo lá do mesmo lugar, né? Vem do mesmo lugar. Só não tem aquela, né? Todo aquele... Porte atlético. Aquele porte atlético. Eu murchei um pouquinho, já fui um pouco melhor. Mas, enfim, essa é muito recorrente isso. Sério? Mesmo. Onde eu vou, cara, assim, vem cá, tia, tu é parente do cara lá? Sou parente. Mas, enfim, né? Isso é legal porque descontrai também um pouquinho, né, das relações que a gente tem e como tu fala, né, a gente representa o Estado, né, aonde a gente vai, né, e a gente tem um carinho muito grande, né, por esse Rio Grande do Sul, né, por essa região, até por ter morado aqui, como tu fala, né, eu fiquei em Caxias, eu cheguei em 2002 em Caxias, né, e fiquei um bom tempo, acho que uns 12, 13 anos aqui, 14 anos na verdade, né, fiquei trabalhando aqui junto com a comunidade, né, com várias frentes, e agora estou dentro de um estado já há 3 anos e meio. Comecei em 2019, inclusive para, né, o desafio que me deram. Tem um tal de programa Inova aí que tu vai ter que organizar e rodar no Rio Grande do Sul inteiro, né? Vamos lá, vamos pegar. Foi um desafio pra caramba, né? Algo extremamente novo, disruptivo para o nosso estado, né? Levar um pouquinho da inovação, né? Sair um pouquinho daquele eixo, né, que a gente mindset, fala, né? Mudar o mindset. Mudar um mindset, exatamente, mas de um estado, não só de uma pequena região, de um pequeno lugar. A gente sabe que o estado tem um desenvolvimento muito forte, Serra Gaúcha. Sabe, Daronco, que lá para 2019, 2020, quando iniciei esse movimento do Inova RS, e que, aliás, o estado está de parabéns de dar continuidade a isso, né, independente de quem venha liderar o estado, isso é muito importante. Quando eu me deparei com o Inova RS, comecei a ler aquilo, tudo, disse, que top, que legal. Nossa, quero ver como vamos fazer com que não haja fogo amigo do cara da região da Serra com o cara da região Sul, Litoral Norte. Aí quando me aprofundo, vejo Daronco. O Daronco tá ali, cara. O Daronco é um cara tranquilo, equilibrado, sempre se comunicou muito bem, cara. Fiquei muito feliz, honestamente, porque é um tremendo desafio, né? Fazer todos esses atores, porque tem as diferenças, tem as divergências. Então, parabéns já lá do início, eu venho acompanhando a sua trajetória no Inova. Que bom. Não, realmente não é nada fácil isso, né? Mas a gente usa, né, um método, né, uma metodologia para que isso ocorra. Né? E é uma coisa simples, na verdade não é nada muito, muito complexo em termos de conceito. O complexo é as relações, né? Fazer as pessoas, né, se relacionarem de novo. Uma palavra mágica, né, Juliano, que a gente fala, né, a colaboração, né? Eu acho que essa é uma das questões assim, bem importantes para nós, né? Colaborar, né? Fazer as pessoas colaborarem. Como? Né? A partir, então, desse método que a gente usa, que é das regiões. Então, a gente dividiu o território. O Inova, ele é muito um programa de desenvolvimento de inovação territorial, né? Então, a gente trabalha territórios, né? Então, são 8 territórios, são 8 regiões em todo o Rio Grande do Sul, e a gente tinha que dizer assim, cara, né, nós não podemos ser bom em tudo, não vamos ser bom em poucas coisas, né? É o que a gente chama lá das especializações inteligentes. E isso faz com que cada região dessa tenha, né, uma visão de futuro compartilhada. E é aí que está focado na sua vocação local. Focado na vocação local. Da região. Isso, da região. 8 regiões. E a região que determinou, não fomos nós, né? Então, também a metodologia traz isso, né? Quem é que determina? Não é o Daronco lá no 18º andar, eu brinco, né? Sempre brincava assim, falando com o pessoal. Sim. Não é o Daronco no 18º andar do CAF, olhando para o Guaíba, aquele pôr do sol maravilhoso. Não é, né? É a região que diz. Os atores locais. Os atores locais que vão dizer, olha, isso é prioridade para nós, é aqui que nós queremos nos desenvolver. E é difícil, tá, Vergani? É difícil, porque as regiões têm várias vocações, né? Sim. Então tem cadeias produtivas já consolidadas, tradicionais, enfim. E às vezes tem que escolher, tem que fazer lá uma forma de priorização, né? E aí que tá, ser bom em poucas coisas, mas ser bom, ser referência, trabalhar isso, que foi um processo bem desde 2019. Nós já vamos incluir aqui os demais colegas nessas 8 regiões, né? Vamos agora
entrar na serra. Uhum. Quais são os 4 itens, né? Os 4 eixos aqui da serra, que é a vocação da serra, né? Como se deu essa criação, como que foi escolhido isso, como que os atores locais, e falar de uma colaboração que você também disse, pessoas que estão aí se doando, né? No caso aqui para a serra, e que vem culminando aí em criar todo o ecossistema com o Mindset. Pois aqui na Serra Gaúcha, a origem italiana ela é muito competitiva, tu sabe disso, Daronco, né? Então, Caxias e região se deu conta, né, professor Juliano, que a gente precisa colaborar, cooperar. Eu posso ser concorrente, mas eu não preciso ser inimigo da pessoa, até porque a gente vive no mesmo ambiente, a gente tem que gerar riqueza localmente. Eu vejo uma evolução grandiosa na Serra, no Rio Grande do Sul, mas queria que tu contextualizasse um pouco isso, né? Os primeiros movimentos aqui do Inova RS na Serra Gaúcha e esses 4 eixos, né? E as lideranças surgindo de forma bastante heróica, até eu diria. Bom, isso começa lá em 2019, até o Juliano estava presente, né? Nós tínhamos em outubro, agora vamos ver se a memória vai, dia 10 de outubro, se eu não me engano. Depois a gente vai lá no calendário e vê se está certo. Mas é outubro, tenho certeza, isso sim, porque é na Mercopar. Né? Dentro da Mercopar, lá na Mercopar, né? A gente fez o movimento. Na verdade, a gente fez o movimento meio que coordenado em todo o Rio Grande do Sul. Entre o mês de agosto e o mês de novembro de 2019, nós percorremos todo o Rio Grande. E quando a gente percorreu todo esse Rio Grande, nós chamávamos carinhosamente um evento do Marco Zero. Então, era o Marco Zero, aqui começa, é como se botasse a pedra fundamental do Inova. Entendi. Né? Onde nós levamos lá para a Mercopar a comunidade, convidamos os principais atores aqui de Caxias do Sul, os empresários, as universidades, né? Poder público da região, não era somente de Caxias, esse entendimento, né? Que a gente tentava agregar a região. E entendíamos que naquele primeiro momento seriam poucas cidades que estariam envolvidas. Entendíamos que era assim. Também a gente entende que a gente tem que começar pequeno para depois crescer. Ninguém começa gigante, né? Então, naquele momento lá na Mercopar, a gente criou o que chama-se de pacto pela inovação. Olha, gente, a partir de agora, né, vamos começar a trabalhar Serra Gaúcha e se entender como uma região e como é que nós podemos desenvolver a inovação na região toda, né? Pegando algumas cidades que a gente chamou de polo. Cidades né? Então, era Caxias, era Bento Gonçalves, Gramado, que era mais para as hortênsias, né? Canela. Vacaria. Vacaria. Aí começou a entrar outras cidades, Flores da Cunha, né? Me ajuda aí, Silva, que também... e a gente foi agregando, né? A gente trabalha também com essa questão assim de ser... a gente começa num lugar e isso vai se espalhando, se espraiando, como se diz aqui. Né? A gente vai se espraiando. Como diria Olívio Dutra, espraiando. Eu lembro desse debate histórico. Nós vamos se espraiando. Né? Mas, e aí, naquele momento, a gente criou a governança. Né? E aí a gente tem uma governança. Todo o Inova, em todas as regiões, existe uma governança. Então tem lá o comitê estratégico, o Juliano está, né? Tem um comitê técnico. Né? Nesse ponto é muito importante agora a participação do professor Juliano aqui também. Né? Um pouquinho antes aqui do nosso bate-papo, a gente falava como ter uma base de sustentação a um programa tão arrojado que precisa de recurso e como você vai dar sustentação financeira, mas principalmente legal. Comenta um pouco disso para que a gente conecte o Juliano aqui na mesa, né? Porque sempre os pesquisadores, aqueles caras, mas o Juliano é um cara querido aqui, né? Mas esses caras a gente pensa, será que são avatar? Eles existem? E ele existe mesmo aqui. Então, inclusive, comenta sobre isso. Membro do Conselho, né, Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação, Ciência e Tecnologia, né? Trabalha junto com a gente já alguns, desde 2019 está com a gente. Né? E nessa governança, então, o Juliano tem um papel importante, que ele é um dos coordenadores. Academia.
A academia é para nós digamos assim, dos atores principais, porque como nós trabalhamos com inovação, ciência e tecnologia, e a gente entende que o conhecimento de ponta está lá, nas instituições de ensino, né, de ciência e tecnologia, é lá que se, né, digamos assim, se constrói, se dissemina, se fomenta, tudo isso, e é lá que a gente vai, para nós, o principal ator, a gente vai colocar, e a Secretaria tem isso como base, né? Todos os nossos editais são as ICTs que captam os recursos. Então, é por meio das ICTs que a gente consegue fomentar, né, projetos de inovação em cada uma dessas regiões. E aqui, então, o professor Juliano ele tem um papel fundamental, né, Juliano? Quando faz um projeto para completar essa governança, porque quando a gente está falando do comitê estratégico, comitê técnico, a gente está falando de pessoas pro bono. Pessoas que estão dando o seu tempo, essa contribuição, Fabiano lá, indo numa mesa, participando, dando um pouquinho do seu tempo para contribuir para esse meio coletivo, para tentar fazer, né, o sentimento e o pensamento mais coletivo. E aí temos a figura do professor Juliano que vai e busca um recurso para completar essa governança, que são os gestores de inovação. Né? Então, cada uma dessas regiões tem 3 gestores. E aí eu possa ficar batendo bumbo no dia a dia. Porque o que a gente pensou à época? Nós temos que descentralizar a secretaria. Né? A estratégia era descentralização. Como é que a gente descentraliza? Botando gente trabalhando lá, local. Que é os caras que entendem o local. Por mais que o Daronco aqui viveu 12 anos, beleza, mas não está mais. Né? Lá na região central, conheço, mas... É diferente. É diferente de tu viver e estar o dia a dia, conhecer as pessoas e ter as relações. E isso, para mim, é muito importante, relacionamento. Né? E acho que é o principal fator. E aí o Juliano entra, né? Como essa porta de entrada de alguns recursos para dentro da região. Então, eu vou brincar aqui, plagiar uma grande amiga. Vamos ao que interessa. Juliano, se tu puder dizer como é que foi nesse momento, depois a pessoa está na mesa aqui, ela vai dizer por quê. Vamos no que interessa. Mas, Juliano, como é que foi ver essas mentes todas ali, cada um puxando para o seu lado, daqui, dali, como dar sustentação a tudo isso, cara? Papel fundamental, né? Que tem que deixar muito separado a razão da emoção. É muito bacana, sem dúvida é importante a participação da academia nesse processo, né? Mas até antes de entrar nesse aspecto, enaltecer ali dentro da fala do Daronco, né? O papel do Estado neste programa, né? Um programa que teve o viés de provocar movimentos, e fez, e está fazendo. Movimentou algo que não existia, já existia. Está aqui a xícara, mas ela poderia estar parada. As empresas não inovam todos os dias? Precisa. As academias não inovam? Quais as inovações que existem? Né? Mas o Estado entrou de forma muito bem sucedida com planejamento estratégico lá no início, ainda com o primeiro secretário, o professor Lambi, né? Depois o Balestrin seguiu e agora Simone Stilp, não temos dúvida também de toda a sua trajetória vinculada a esses ambientes de inovação, também vai seguir de forma muito profícua, né? Mas foi fantástico. Eu elogio constantemente, também com o viés crítico, né, construtivo, também trago elementos para ajudar a construir o sistema. E a academia, no qual nesse momento eu represento aqui, somos somente uma peça, né? Somos uma das pás uma dessas hélices, né, da inovação, na teoria lá da tríplice hélice, né? Academia, governo e as organizações, as empresas, né? Então, veja bem, daqui a pouco a academia e as organizações, as empresas, aqui na região já tinham alguma proximidade, né? A academia com outras academias, um pouco de proximidade. E por aí vai. E a gente pode elencar várias conexões, às vezes mais sólidas, às vezes mais frágeis, né? E o Estado, alguma conexão. Quando fomentava a academia, quando fomentava alguma organização em parceria com a academia, mas tudo isso numa estrutura de governança, eu acho que não, numa estrutura de não existência de uma governança em prol da inovação. O que o Estado faz? Cria um programa que provoca esse movimento. Sentemos nas mesas
coloquemos as dores na mesa e vamos discutir então qual a forma de caminhar nesse processo. Bom, como é que eu entro exatamente nesse contexto, como o Daronco já estava comentando anteriormente, né? Esteve na perspectiva do Estado e que está muito bem sendo muito bem sucedido isso, né? Os gestores de inovação e tecnologia para cada um dos ecossistemas. Então, hoje nós temos em cada um dos ecossistemas 3 bolsistas JIT, né, intimamente. A Silvia é uma delas. A Silvia é uma delas, que está conosco, né, JIT 1 nesse processo, né? Temos 2 categorias, JIT 1 e JIT 2, com bolsas cedidas pela FAPERGS, com recursos, por óbvio, do governo do Estado, cedidos via Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Para isso é necessário que uma instituição de ciência e tecnologia como a Universidade de Caxias do Sul protagonize o encaminhamento de um projeto, né? Um projeto de pesquisa e inovação para poder captar o recurso. Entendi. Então, isso é bem importante. Esse recurso está a serviço do ecossistema, né? A Silvia, a Milene e o Gustavo, que são os nossos JITs nesse momento. Já estiveram, né, aqui. Que já estiveram aqui num podcast, né? Eles estão sob a tutela da Universidade de Caxias do Sul, da Secretaria de Inovação e Tecnologia, ou melhor ainda, do ecossistema regional de inovação, onde várias instituições de ensino superior participam, várias organizações governamentais, não governamentais, empresas coparticipam desse processo. E é assim que deve ser visto esse movimento de inovação. Bacana, achei sensacional o que você comentou do governo estadual. Nesse início tem um grande amigo que fala o seguinte: Vergani, tem uma roda, essa roda está quadrada, você tem que arredondar essa roda, e vocês fizeram isso, num bom sentido, pegaram algo quadrado, como fazer isso com um programa, o Inova RS. Bom, agora a gente tem que sair da inércia. Essa roda é redonda, ela tem que começar a girar. Pode não estar tão redonda aqui, vamos arredondando aqui e dali, mas percebo que começa a sair da inércia, já saiu da inércia na minha visão, né? A gente precisa tracionar mais, né? E eu tenho certeza que serão os desafios da frente, o Daronco vai falar nisso, mas eu queria pedir para a Silvia. Silvia, nesse processo todo aqui, então, de Caxias e da Serra, que tem que dizer Serra, eu acho isso extremamente acertado, né? Para que todos estejam juntos aqui na região. E cria-se, então, os 4 eixos aqui, e aí tem também a doutora Andréa já sendo uma colaboradora, uma líder. Nos comente, por gentileza, os 4 eixos aqui da vocação da Serra Gaúcha. A estratégia de especialização inteligente, que é a metodologia que a SICT traz para o desenvolvimento dos ecossistemas regionais de inovação, ela tem foco nas vocações da região, né? Então, assim, foi um trabalho desenvolvido ali entre 2019 e 2020, né, que definiu, então, as áreas estratégicas que a Serra Gaúcha, né, tem um potencial imenso, assim, de desenvolvimento, de alavancar o desenvolvimento, e, né, por meio da inovação também. As áreas educação tecnológica, né? A gente tem aqui na região a educação como um ponto, né, bastante importante, assim, já historicamente. A gente tem a área estratégica do turismo, a área estratégica de indústria 4.0 e a área estratégica de cidades inteligentes. Hoje a gente está trazendo para essa agenda... Vamos lá. Educação. Toda a nossa academia aí, uma das hélices, vamos colocar aqui, academia muito forte. Me permite até complementar, né? São 3 focos de áreas estratégicas com a educação tecnológica entendida como transversal. Uau. Isso traz um significado importante, sim, né? Sim. Educação, turismo, que contempla principalmente Bento, Gramado, Canela, mas virou agora tudo, é Jaquirana, é Vacaria, é Bom Jesus, Caxias, também, tudo é turismo aqui na Serra. Indústria 4.0, uma vocação enorme, metal mecânica, a parte também em Bento Gonçalves ali, a Moveleira, Flores da Cunha e cidades inteligentes. Exatamente. Então, essas áreas estratégicas, elas se correlacionam e elas funcionam, né? Em alguns momentos elas se tangenciam, né? Mas todas contribuem para que a gente
tenha um desenvolvimento socioeconômico, né? A gente já tem aí a construção de riqueza no lastro da história da Serra Gaúcha, e essas áreas ajudam a alavancar por meio da tecnologia. Então, falando brevemente, assim, na área do turismo, como que a tecnologia pode conectar, né, essas 49 cidades que, né, a gente tem aqui na região da Serra, né? A gente tem aí a região da Uvivinho, região Hortências, região Campos de Cima da Serra, que tem perfis diferentes, ambientes diferentes, mas que todos possam se beneficiar no sentido assim de a gente trabalhar a tecnologia a serviço, né, dos negócios, né, para que a gente consiga trazer uma melhor experiência ao turismo. Então a tecnologia vem, a inteligência artificial, para trazer essa resposta. Top, achei sensacional. E aí vocês começam a buscar nas comunidades, começam a pensar cérebros ou pérolas. E como surge a doutora Andréa na Cidade Digital, enfim, como é que foi descoberta? E aí entra a doutora Andréa também aqui. Continuando nessa trajetória, na área da indústria também, aí já vou fazer essas conexões. Aqui na região da Serra, a gente tem a indústria como grande, né, protagonista aqui, né, do nosso desenvolvimento socioeconômico. A gente, então, entende que a gente criando uma rede, né, conectando os atores, as empresas e a rede de fornecedores para transformação digital. E aí a gente conecta, então, também com cidades inteligentes. Então, a gente tem essas duas áreas estratégicas, turismo e indústria, né, operando em nichos específicos, que não deixam de ser duas áreas de indústria, né, que fomentam o desenvolvimento das cidades, né, tanto em termos de negócios, quanto em termos de território. E aí a gente, então, tem cidades inteligentes como fazendo um grande enlace, né, de toda essa construção. Nós temos, então, dentro do projeto de Cidades Inteligentes, líderes que orientam as ações e o olhar, né, para como a gente vai trazer esse conceito de cidades inteligentes. Então, nós temos também a professora Andréa, ela participa como líder executiva, né, coordenando as ações, né, e orientando o olhar para a gente, né, ver como que a gente vai trazer todos esses projetos que estão latentes na região, que são peças de um mosaico de cidades inteligentes. Temos também a professora Ana Fachinelli, da Universidade de Caxias do Sul, a professora Marlene Santos, da UERGS, e o Silvio Pazin, também representando a Hélice Empresa, discutindo juntos como que a gente, então, pode estar trazendo, né, esses elementos que estão gravitando aqui na região e que contribuem para esse mosaico. Então, a Andréa, ela é a líder executiva, ela orienta essas discussões. Antes de passar a palavra para a Andréa, por favor, ontem a Silvia me deu uma aulinha ali, você falou da tríplice hélice, né? E a gente já vem trabalhando aqui em Caxias a quarta hélice, sabe? Se disse ontem, ela disse, não, tem 5. Eu disse 5, deixa eu ver o que essa menina vai me ensinar hoje. Então me fale aqui das 5 que eu quero compartilhar aqui. Aprendi ontem contigo. A quinta hélice, então, é... Fala da primeira, da segunda e chega na quinta. Então, começa um conceito de tríplice hélice, né? Academia. Academia, sociedade, academia, governos e empresas, né? Trabalhando juntas para, né, fomentar a inovação, né? Criar colaborativamente projetos e entendimentos e aproximações que... dali emerge a inovação. Aí a gente, então, tem um outro momento que vem a quarta hélice, que é a sociedade civil, que engloba, né, essas outras 3. E agora a gente está no momento, né, que então já vem ao encontro deste momento, né, científico-tecnológico do projeto, que o Inova RS então está envolvido, que é a quinta hélice, que então a gente tem isso também como um meio ambiente, né, mas um meio ambiente também natural, cultural e relacional. E todo esse grande ambiente é as cidades, né? A gente tem, assim, por que a Serra Gaúcha se destaca em alguns aspectos? Porque a gente tem uma natureza que nos favorece, nós temos uma rede de relações que vão se construindo, influenciadas pela natureza, temos que dizer isso, pela nossa cultura, né, pela nossa forma e nossa trajetória histórica, e que isso, então, faz com que a gente, então, tenha relações que hoje nos ajudam a trazer a inovação, né, e projetos de inovação. Top. Achei sensacional. E ESG na veia aí também, com certeza. Então, doutora Andréa, cidades inteligentes, é só botar um Wi-Fi numa praça e já estamos inteligentes?
Totalmente, né, Fabiana? Aí acabou. Nem precisa estar aqui mais, nem precisa mais Inova, tá tudo certo, né? Não retirando a importância da conectividade, claro, né, no conceito de cidades inteligentes. Mas o quanto isso é grande. Pegando ali a fala da Silvia, com esse quinto elemento, com essa quinta pá dessa hélice que precisa girar. E o ambiente mais relevante é aquele onde a gente vive, onde a gente se relaciona. O que é, afinal de contas, uma Smart City? O que é ser inteligente em termos de vivência? Em termos de como o cidadão experimenta hoje a sua cidade no campo da mobilidade, no campo da segurança, no campo da saúde, no campo do turismo, enfim, em qualquer área que se possa imaginar, a gente precisa pensar de forma maior, de forma melhor, de forma mais abrangente e agregadora e acolhedora. Essa semana eu ouvia um podcast, estou muito feliz de poder participar de um, muito obrigada. E eu ouvia um podcast onde havia uma entrevista de um escritor de uma obra chamada A Vida Boa, algo assim. E esse livro é o resultado de uma pesquisa de 85 anos, produzida por Harvard e uma outra universidade, eu não lembro qual. E um dos eixos dessa boa vida, eles queriam estudar, afinal de contas, o que faz um ser humano feliz. E um dos eixos é esse ambiente e é o relacionamento entre as pessoas. É um dos pilares mais importantes. Então, nós estamos dedicando um pouco do nosso tempo, e o programa Inova tem a ver com isso, para buscarmos estas soluções. E já foi mapeado que estas soluções elas surgem dessa conexão entre estes atores, esses importantes atores destas hélices. E claro que isso tudo de forma coordenada para que a gente chegue nas entregas, né? Agora a gente está nesse momento de buscar mais entregas, mais consistentes, e as cidades inteligentes também acaba sendo esse tema transversal. Eu vou pedir um exemplo aqui, doutora. Eu ouvi que teve um trabalho muito forte, eu li, ou enfim, de vocês, muito forte na parte do turismo, um estudo para que a gente realmente compreenda aqui na Serra os diferenciais que temos para expor, né? Para quem vem aqui, vem investir aqui, enfim, vem visitar. Isso é de cidade inteligente também, porque eu tenho que vender Caxias, vender Gramado, isso é ser inteligente para um dos eixos que é o turismo. Teve essa pesquisa ou estou aqui equivocado, Silvia? Existem diversas pesquisas, né, que acontecem porque a gente tem... o turismo é uma indústria muito ampla, né? Então, é importante, sim, que a gente tenha o entendimento de como que as regiões ou as cidades se organizam, né, e como elas podem trabalhar de forma concatenada ou coordenada, né, para que a gente entenda a Serra Gaúcha como uma unidade. E essa unidade é que vem ao encontro dessa área estratégica de cidades inteligentes aqui na região, porque nas outras áreas do Inova RS, nas outras regiões do Inova RS, apenas aqui trabalha cidades inteligentes, né, porque aqui é onde as pessoas estão com vontade, né, de demonstrar tecnologia, de a gente ter uma cidade melhor, de construir um espaço mais agradável, né, mais organizado. A gente tem a organização da infraestrutura urbana também como um ponto importante. Então, todos esses elementos, né, são pesquisados em várias, posso dizer assim, várias áreas do conhecimento. Né? Então, existem muitas pesquisas, né? As cidades é um tema bastante amplo, mas quando a gente tem um olhar para a transformação digital, para o desenvolvimento socioeconômico, né, e a inovação juntos, a gente consegue capturar né, no que aquela pesquisa, né, vai trazer de benefícios para o entendimento global. Para a gente se dirigir às entregas, mas um pouquinho antes, Daronco. Opa! Olha só,
Você falou antes em prioridades. Sim. Você mapearam 8 regiões, possivelmente se alicerçaram em Coredes, algo do tipo que já existia, não precisa reinventar a roda. Mas cria-se 8 regiões. Dessas regiões define-se, né, quais serão os eixos de cada uma e tem que priorizar, porque vamos supor, eu sou de uma outra região que não dá Serra, eu também quero a indústria 4.0. Pô, mas aí vocês têm que ter a sabedoria de dizer, olha, tá certo, indústria 4.0 é uma coisa importante aqui na sua região, mas a vocação vem lá da Serra. Entendo que isso tem que ficar lá na Serra e que depois isso vai ser compartilhado, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho como foi esse teu desafio de vocês da Secretaria de conseguir acomodar os interesses, né, como já diria Leonel Brizola, e também localmente, porque no momento que tu chega aqui na Serra Gaúcha e um dos eixos é o turismo, poxa, tem um turismo fortíssimo em Gramado e outro fortíssimo em Bento. Também tu tem que conversar com os russos aí e acomodar. Como é que foi ser o algodão numa loja de cristal? A gente quase foi um elefante, né? Teve que atropelar um pouco. Não, mas tirando a brincadeira, não foi nada fácil. Vou dar um exemplo para ti. Tá? O agronegócio, ele é um dos setores no Rio Grande do Sul que 40% do PIB é agronegócio no Rio Grande do Sul. Sim. E era natural que essas 8 regiões, o agronegócio aparecesse como uma das áreas. E para nós isso não era dificuldade. Tá, agronegócio. Hoje nós temos 6 das 8 que tem um agronegócio. Mas qual é que é Mas o que dentro do agronegócio? Porque o agronegócio é um mundo, né? Então, cidades inteligentes pode ser um mundo, é um mundo também, né? O turismo é um mundo. Então, a gente tem que começar a entender, dentro desses setores, quais são algumas verticais dentro de cada um dos setores que as regiões elas podem se diferenciar, porque a especialização inteligente, ela é isso, exatamente isso, né? É o ser diferente do outro. É uma metodologia que vem lá da Comunidade Europeia, lá que a gente meio que adaptou para nós aqui, porque lá são os países pequenos. Como é que um país pequeno, com uma extensão de terra pequena, vai concorrer com a França, com uma Alemanha, tem já muito bem desenvolvido. Então, eles se diferenciam. Eu não vou ser concorrente, vai ser nichado. É, isso aí. É mais ou menos o pessoal do marketing fala, né? Lá o marketing de nicho, né? Mas então, a gente trabalhou isso com as regiões, né? Então, mas aqui, lá nos vales, gente, o agronegócio, legal, o fumo. Mas o fumo vai acabar. Tá? Então, o que entra? Plantas bioativas. Então, os projetos voltados para criação de novos produtos, nova indústria, até utilizando a matéria-prima que já lá existe. Então, a gente começa a trabalhar. Vamos lá na região noroeste, lá do agronegócio, energias renováveis, energias limpas. Como é que a gente está? Lá é um produtor, né, muito forte de suínos, de frango, a todos os dejetos. Começa a trabalhar com a biomassa, né? Lá na região central, o pessoal começa a trabalhar com bioinsumos. Então, tu começa a trabalhar a cadeia do agronegócio, tu vai começar a trabalhar a cadeia, e eu vou entender, e a gente vai entender isso dentro do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente começa a provocar, aquilo que o Juliano falou, a gente começa a provocar, não, vamos pensar diferente, não vamos ser igual a todo mundo, então onde que eu me diferencio? Aqui, neste momento, né? Esse projeto do turismo aqui na Serra, ele é muito legal porque ele começa a trabalhar com o turismo inteligente, começa a trabalhar com aquilo que a gente chama, né, com informação. E aí a cidade, né, começa... Onde é que elas estão, essas pessoas, o turista? Na cidade. Ela gera um monte de informação. Né? Que a gente vai... Onde eu passei, o que eu comprei, né, os lugares que eu consumi, o que eu consumi. Então, cara, eu começo a trabalhar, que é o novo petróleo. Né? Dados. Hoje, as informações, tu sabe, né? Elas são as principais para tomar de decisão. Claro. Gerar outros produtos, outros serviços. Business. É business, gente. É business. Não adianta. Nós temos que trabalhar assim. O Inova... Sustentabilidade. Né, a gente trabalha. E até esse olhar que a gente está dando.
né, que até esse novo salto, essa nova forma de enxergar até o próprio Inova, esses últimos 3 anos e meio, a gente trabalhou nessa implantação, né, dessa metodologia de se organizar, botar a governança no lugar, vamos botar o pessoal a conversar, né? Algumas entregas, alguns projetos já foram, né? A gente... Então, eu queria falar um pouquinho sobre entregas. Né? Se tu pudesse, e os demais aqui da mesa também, claro, né, citar entregas, eu acredito que elas virão bem mais a partir de agora, porque precisava criar uma base, né? Como uma construção de um prédio, se investe muito tempo na base, que é fundamental, porque se algo... pau que nasce torto nunca se endireita, né? Tem aquela máxima da música. Mas assim, a base eu percebo que existe. Vocês construíram isso, né? E as entregas? O que vem por aí? O mecanismo que a gente utilizou, né? Uma forma da gente fazer, e a gente chama de entregas rápidas, né? Para fazer com que a comunidade entenda, então, o programa, que enxergue isso como valioso. Sacada. Que já veja e comece... boa. São os nossos... a gente começa a fomentar as regiões, e acho que isso no Inova também é legal, porque ele democratiza o recurso. Então, a região metropolitana concorre com a região metropolitana. A região metropolitana não vai concorrer com a Serra, por sua vez não vai concorrer com a Central, e assim vai. Então, a gente consegue destinar recursos para a região, né, e a região capta esses recursos a partir desses projetos. Então, a gente começa a ter agora, a partir de agora, esses projetos que já tem... O primeiro edital, né, que a gente lançou foi em 2021. Né? Então, são editais de 24 meses, normalmente, né, os prazos. Então, a gente já está começando, alguns desses projetos já começam a entregar os seus produtos. Então, a gente já começa a enxergar essas entregas, nesses editais, nesses projetos que foram abordados. Então, em 2021, nós tivemos 4 milhões... distribuídos no Rio Grande do Sul inteiro. Então foram 4 milhões de projetos, né, das ICTs lá, tentando fomentar o local. Né? Em 2022 a gente já colocou 8 milhões, né? A gente já conseguiu colocar um pouco mais, né? E aí a gente está agora tentando buscar mais recursos e outras formas de fazer. Né? A gente está tentando sair um pouquinho da lógica do edital, a gente orientado a projeto, de edital, para outra lógica orientada para a cidade, né? Orientado, a gente pegando os atores, né? Que a gente vai lá, a gente tem essa quádrupla hélice, então, né, desenvolvida, e a quíntupla hélice, com essa questão da sustentabilidade, enfim, das cidades, né? Então a gente tem que tratar um pouquinho mais com a cadeia produtiva. Hoje a academia, por si só, ela é do sistema de inovação, ela está ali, já está, nasce com isso, né? O DNA dela. Então a gente não precisa nem convencer o Juliano. Né? A gente ali, no Juliano, a gente está falando para convertido. Né? O cara que já está convertido já está lá. Então, aonde que eu tenho que atuar mais? Né? Então, ainda pública, porque o município ainda se vê longe disso. O gestor lá do município, o prefeito, o legislativo, tem alguns municípios que já aprenderam, mas tem muitos ainda que não. Claro. Tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem que atuar um pouquinho nisso, no município. E na cadeia produtiva, que eu acho que o empresário também tem que ter essa reconversão. Né? Professor Juliano, nessa das entregas, né, gostei da palavra do Daron sobre convertido. Já está convertido. A academia já está convertida. A academia sempre olhava esses outros atores batendo cabeça e não se organizando. Muitas vezes não conversando, não colaborando. Cara, para vocês da academia está sendo muito prazeroso, eu imagino. Como é que você visualiza esses primeiros 3, 4 anos da base, vendo essas pessoas que uma falava antes inglês, outro espanhol, outro francês, agora falando uma língua gringuesa aqui da Serra, aqui, enfim. Como é que tu está vendo isso? Não é tão lindo assim esse mundo, né? Vamos ser sinceros. Né? A academia também tem as suas recorrências, tradicionalismos, suas raízes, né? E inovar dentro da própria academia já é um desafio. Levar a inovação criada dentro da academia à sociedade é outro desafio. Mais uma vez eu reitero os elogios ao movimento feito pelo Estado, que é o papel do Estado, articulação política. Né? Levanta os problemas
e articula politicamente os atores para que eles busquem em conjunto uma solução. Então, faço aqui também uma breve crítica, uma crítica desvelada, né? As academias são complexas em lidar com isto. Então, o Estado também ajuda a modular esse processo. Os editais vêm com outros tons, fazendo outras cobranças de entregas diferenciadas que não só, por exemplo, o artigo acadêmico científico publicado na International Journal, enfim, etc, etc, etc. Que também é importante. Isso já foi uma grande entrega. Também é importante, mas de fato o que virá. E esse é um momento que o Inova RS, eu entendo que, como falávamos nas reuniões estratégicas, né, ele vai vivenciar daqui para frente. Somos muito jovens como movimento, são só 3 anos. Sim. O PDCA nem rodou ainda direito, né? Já rodou, mas vamos lá. E agora entra uma importante fase, né, de materializar as entregas e aí, Vergani, comunicá-las, né? Comunicá-las. Então não temos dúvida, né, que isso está no hall ali no Centro de Ação Estratégica também da Secretaria. Secretaria. Um podcast lá na Secretaria, lá no Mas não tem 18º dúvida. andar, no pôr do sol. E sempre Vai ser importante, né, comunicar de quem para quem, né? Então esse processo viral que nós desejamos, viral do bem, né, pelo amor de Deus, Claro. né, que nós desejamos para esses movimentos inovadores. Né, nesse sentido, de compartilhar melhor as dores, né, como se fala no mundo contemporâneo, né, vindo lá das necessidades, que Platão mesmo já dizia, né, necessidade é a mãe da inovação. Poxa, ele já disse isso há 2100, 2200 anos atrás. Vou guardar eu faço coleção de frases. Olha aí, que papo é esse de que inovação é algo novo, né? Sempre houve a necessidade, né? Nós sempre temos um movimento de querermos aperfeiçoar algo, né? Mas a gente está agora num momento de organizar melhor essas hélices, né? Para que esse eixo da inovação, como a gente costuma defender, né? De fato gire em prol de toda a sociedade, né? Então, quando a gente aprimorar um negócio, né? Gerar uma nova nota fiscal, né, nós estaremos gerando mais um emprego, mais uma satisfação, mais um conforto, com um olhar atento às questões, inclusive ambientais, colocando a quíntupla hélice aí no hall. Eu preciso fazer o fechamento agora, Claro. né, e vou encaminhar para a doutora Andréa. Qual o maior ganho da cidadã gaúcha, serrana, para com o Inova RS? O teu ganho, o que tu estás ganhando? Eu estou ganhando conhecimento e eu gosto de citar, fundamentar aquilo que eu penso com alguém que pensou mais do que eu sobre o assunto e chegou a alguma conclusão que fez sentido para mim, Fabiano. E tem um outro autor, Joel de Rosney, acho que é o nome dele, e ele fala do ambiente de inovação, ele faz uma analogia com um surfista, que a gente olha para o surfista e diz ele está se equilibrando. E na visão dele, não. Um surfista, ele está no desequilíbrio controlado. E lidar com a inovação é isso. A gente acha o ponto, de repente perde o ponto, aí arruma o curso. Então, participar do Inova RS é participar um pouco desse desequilíbrio controlado, muito bom, coordenado, e é isso que eu estou ganhando. Fazer parte disso, para mim, é grande e agrega muito valor a Andréa. Show. Daronco, para a gente fazer o nosso fechamento aqui, Claro. Mindset. Olha só, ontem eu estava lá na abertura, eu vi ali as palavras das pessoas que organizaram, coordenaram, claro, o Inova RS totalmente, eu vi todo o trabalho da Silvia, do Gustavo e da Milene, mas o pessoal do Acelera Serra ali, na abertura de forma emocionada, choraram ali, né? Foi um negócio emocionante, né? E ali tu consegue ver uma grande entrega. Tu vê localmente os atores, os líderes, os caras ali, né? Ele falou um pouco, infelizmente, da pandemia, do que foi esses últimos 2 anos e tudo mais, e tem que se encontrar, né? Estar convivendo com as pessoas. Mas e o Mindset? É uma grande entrega também aqui da Serra, e o Inova RS é um dos caras que fomentou tudo isso, né? Eu acho que o que a gente faz, né, como Inova, é potencializar algumas coisas que já existem, né? A gente nunca... Inova também tem algumas
algumas máximas, digamos assim, algumas premissas, porque para nós são importantes. A gente não vai fazer nada igual, a gente quer fazer as coisas diferentes, mas também potencializar aquilo que já existe, né? A gente não vamos reinventar a roda, né? Então, todos os movimentos que já existem, né? Então, Acelera Serra, Mob Caxias, né? Em outros lugares também, estão crescendo cada vez mais, né? Até por essa, como diz o Juliano, por esse movimento que a gente fez, tipo assim, cara, vamos se mexer, vamos pensar, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Só nesse estímulo que a gente dá, isso já é uma diferença, já faz a diferença. Faz muito diferença no interior do estado. Porque às vezes aqui eu sei que em algumas regiões a coisa é quase que orgânica, do sentido, tem o Vergani lá, maluco, que vai lá e faz, né? E organiza uma Silvia, assim, né? Tem um pique do caramba. Mas tem alguns lugares que a gente tem que dar uma chacoalhada no pessoal, né? Assim, gente, né? Esse é o mundo também de vocês, não é distante. Então, o Inova contribui muito, né, para esses movimentos mindset, né? E aqui eu acho muito legal, né? Claro que isso fica muito restrito a uma cidade, mas é regional, né? Por mais que esteja numa cidade, tem que começar a pensar de forma regional. Como a gente pensava no Trinopolo, lembra? Uma época lá né? Um pouquinho atrás. Algum tempinho, nem sei mais quanto. Perdi as contas. Mas é isso. Eu acho que nós, assim, como Inova, como Estado, a gente tem que ir lá fazer e ajudar. E a chancela, não é? Eu não sei se é chancela o nome certo, tá, Vergani? Mas assim, o apoio, né? Simplesmente botar o nome, e isso eu descobri, porque eu não era do Estado. Estou no Estado desde 2019, então estou nessa área pública desde 2019, estadual. E eu quero dizer uma coisa a vocês, a marca Estado, governo do Estado, por mais que seja uma questão política, que todo mundo às vezes avalia, né, e coloca na questão política, mas eu não levo para a questão política, eu levo para a questão de movimento. Então, o Estado, ele faz que as pessoas se agreguem. Que legal. Que eu acho que é isso que é o grande... Legal. A grande questão nossa, né? A gente está chegando aqui no final do nosso X-Play Business com esses 4 gaúchos aqui que muito nos honram, né? Eu queria finalizar aqui parabenizando vocês, né, pela doação que vocês estão dando a esse projeto chamado Inova RS, que certamente já está trazendo muitos frutos. Da forma responsável que vocês estão fazendo tudo isso, né? A gente precisa realmente, Juliano, comunicar e mostrar isso às pessoas e engajar cada vez mais gaúchos, né? E com fechamento aqui, eu ouvi o Daronco lá no início da fala dele, puxando muitos, né, de Porto Alegre, mas agora no final ele disse, vamos se mexer. Aí é o cara que veio de Cruz Alta para vamos se mexer. Então, Daronco, muito obrigado. Doutor André, muito obrigado, não só pelo X-Play Business, não, mas obrigado pelo que vocês estão fazendo. Professor Juliano, muito obrigado. Gratidão também. Né? E essa moça aí que está aqui junto com os 2 colegas dela, de forma tímida, queridinha, e vem provocando as pessoas e vem engajando. Parabéns, Silvia, por tudo que tu estás fazendo por nós aqui. Um abraço, até a próxima aí com o pessoal do X-Play Business. Valeu, Moré, valeu, Chimia, valeu toda a galera aí. Até a próxima. Sorria, você está na X-Play TV.